Vamos aqui então dar sequência, vamos inserir o nosso drop-down, né, que eu tenho a caixa de ferramentas. Se ela não estiver visível aqui, pode ser que seu projeto esteja debugado, então você para aí o debug para que ele apareça. Vou clicar nessa opção, vamos selecionar o drop-down list, vamos trabalhar primeiramente com ele. Clica, segura e arrasta ele aqui para dentro, para que ele seja inserido dentro da div, tá joia? Não tem problema se ele for inserido fora, você vai aí no código e corrige essas propriedades. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, quero adicionar de forma dinâmica, através da programação, valores dentro do drop-down. De duas formas, na verdade, né? Então, a primeira coisa, para você inserir itens no drop-down aqui, através das propriedades, você seleciona o componente, né? Aqui, na verdade, eu vou ter um botãozinho ao lado aqui, onde eu posso inserir direto nele, tá joia? Então, eu vou fazer o seguinte, se você clicar sobre essa opção aqui, ó, ele vai te mostrar algumas opções para você poder escolher a fonte de dados, de onde ele buscaria, por exemplo. Às vezes eu tenho um arquivo aqui onde eu já tenho informações e ele pode buscar listar essas informações ali dentro, ou eu posso editar os próprios itens. Vou clicar em editar itens. É igualzinho no C Sharp ou no Visual Basic mesmo, é o mesmo componente. Vou clicar em adicionar. Aqui eu vou deixar ele como habilitado, né? Eu posso manter ele selecionado ou não. Vou deixar aqui um texto para ele como se fosse, por exemplo, colocar aqui como se fosse os cursos, né? ASP.NET, e aqui um value para ele. Vou deixar o mesmo texto aqui no value para o texto do objeto em si. Vou dar OK e aí passa a ter então um item chamado ASP.NET. Perfeito. Se eu vim aqui na origem, eu verifico o quê? Que essa linha, que é o list item, ele serve para adicionar um novo item. Se eu copio e colo ela abaixo e troco essa informação aqui, ó, pronto, eu tenho um outro item adicionado. Vou colocar aqui AngularJS, né? Que foi o último curso que eu fiz anterior a esse aqui. Então, AngularJS, perfeito. Tem um novo item. Vamos aqui para o design. Aqui ele não vai aparecer, né? Vamos então debugar isso aqui para a gente poder visualizar com o Firefox. Cliquei ali em Debug. Ele vai então abrir aí com o Firefox para a gente pré-visualizar. O primeiro debug ele demora um pouquinho mesmo. Aqui eu já consigo então verificar que eu tenho duas informações ali dentro do meu componente. Perfeito. Tenho duas informações e quero acrescentar mais agora de uma forma diferente. Vamos supor que ao iniciar a minha página, ele acrescentasse então mais informações. Poxa, então vou precisar de trabalhar aqui com os meus componentes, né? Eu tenho aqui o meu webform ASPX e é com ele que eu vou trabalhar. Por quê? Porque se é ao iniciar a página, é ao dar a função, ao executar a função pageLoad. Então, significa que eu tenho que inserir o comando aqui dentro. Outra coisa que eu tenho que saber é o seguinte, vou voltar aqui para o meu webform, eu tenho que saber o nome desse componente. Eu não dei nenhum nome para ele, então vou selecionar esse componente. Dentro das propriedades, né, aqui eu estou vendo somente a opção do painel de gerenciador de solução, não estou vendo as propriedades. Então, para verificar as propriedades, aqui em exibir, você vai ter aqui a lista, né, de janelas onde então eu posso trabalhar, tá joia? Dentro aqui de exibir, eu posso habilitar, como eu falei, ou desabilitar aí as opções ou menus, ou posso redefinir também através aqui, né, de janela. Então, janela, vamos aqui redefinir layout da janela, sim, ele vai fazer então uma redefinição. Eu vou finalizar o debug, porque com o debug eu não consigo verificar o painel de propriedades, é por isso que ele está desabilitado ali, então cuidado com isso. Com ele desabilitado e o componente selecionado, eu tenho aqui as propriedades dele. Então vamos lá, drop-down list, vamos verificar aqui ó, que o nome desse componente, o ID dele é isso, drop-down list 1. Precisa disso tudo não, vou colocar aqui drop-down apenas para ele. Se eu estivesse programando alguma coisa e ele fosse, por exemplo, drop-down de curso, poderia definir aqui drop-down só para melhorar um pouquinho curso, porque eu posso ter vários outros drop-down dentro do meu sistema. E aí fica mais fácil então de eu saber qual é qual. Lá dentro, vamos voltar para o webform, eu já sei o nome dele, então vou pegar aqui o meu drop-down cursos, digitei errado, drop-down cursos, que é o nome do meu componente, ponto itens, que é a propriedade dele, ponto add, para que eu possa adicionar, vou adicionar novos itens ao componente. Eu não posso simplesmente vir aqui e fazer o seguinte, venho aqui e falo aqui, por exemplo, que eu quero adicionar um outro chamado Bootstrap, um outro curso, por exemplo, que tem aqui
um índice X, né? No caso aqui um índice 3. Eu não tinha colocado o índice nos outros, mas eu posso colocar um segundo valor aqui para ele. Eu não posso fazer diretamente dessa forma. Por quê? Porque eu estou listando um novo item. Então, ele espera que eu coloque um parâmetro antes aqui, ó, de listagem de itens. Na próxima aula, nós vamos introduzir esses parâmetros e fazer os testes.